Cristo, aleluia. Paz seja contigo, amados. Pode sentar-se em nome de Jesus. Mamães que estão aqui presentes, Deus abençoe você. Parabéns pelo seu dia. Que dádiva que o Senhor concedeu a você de gerar a vida em teu ventre e de alguma maneira expressar o amor de Deus, né? Porque amor de mãe talvez é o amor que mais se assemelha ao amor de Deus. A mãe dá vida pelos seus filhos. É um amor que muitas vezes chega a ser incondicional. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Hoje nós estamos com os cultos um pouco mais vazios, por conta talvez da data, né? A gente sabe que é um dia que, enfim, os filhos vão para a casa das mães, e às vezes o almoço de domingo ele começa às 15h, né? E aí já viu o culto começando às 5 horas, só Jesus na causa, né? Mas a gente da próxima vez faz um combinado, né? Eu também não me dei conta, pensei que era culto de ceia, falei culto de ceia, Dia das Mães, mas da próxima vez a gente faz um combinado, né? A gente faz assim, vamos fazer um culto só, né? E aí a gente, enfim, combina isso melhor. Queridos, é um prazer estar aqui com vocês. A semana passada eu não pude estar, obrigado, pastor Léo, por me dar o help em cima da hora. Eu fiquei bem ruim, peguei uma dessas gripes que derruba a gente, deixa sem condições nenhuma, sabe, de estar aqui ministrando a palavra. Mas já estou bem, graças a Deus, e estou muito feliz de estar aqui com vocês nesse dia. Eu quero meditar com você nessa noite, e não apenas nela, mas nós vamos continuar, por isso que está aí parte 1, porque esse tema vai ser impossível de trabalhar ele no pouco tempo que nós temos aqui de culto. Nosso culto está mais curto, e eu precisaria pelo menos aí 1 hora, no mínimo. Então, nós vamos trabalhar em 2 domingos essa mensagem, que tem como tema o crente e suas crises de fé. E eu começo perguntando, quem aqui nunca teve uma crise de fé? Levanta a mão, eu quero te conhecer, te dar um abraço e receber a unção da tua vida. Por favor, um de cada vez, sem tumulto. Quem nunca teve alguma crise de fé? Levanta a mão. Eu vou baixar a minha também, né? E aí está o grande X da questão. Satanás, ele é doido para nos fazer acreditar numa mentira. Que quando nós enfrentamos as nossas crises espirituais, crises de fé, ele é aquele que tenta nos fazer acreditar, está vendo? Não vale a pena. Você está todo confuso, aí nem você sabe no que você crê. Abandona isso, para com isso. E talvez você que está aqui ouvindo, você que está acompanhando, talvez foi isso que te tirou dos caminhos do Senhor um dia. Te fez apostatar, andar distante por muito tempo. Porque você acreditou que passar por crises espirituais, por crises de fé, é sinônimo de que você não tem mais fé. De que você não acredita mais no Senhor. E isso é um engano diabólico, demoníaco, e que nós precisamos primeiro entender. Por quê? Porque nós vimos aqui que, de alguma maneira, todos nós, em maior ou menor grau, passamos pelas nossas crises de fé. As crises, elas podem vir derivadas de muitas coisas. Pode ser uma crise na família, no casamento, pode ser uma crise financeira, pode ser uma crise, enfim, existencial, porque às vezes o problema é você está mal com você mesmo, é uma questão sua. E é difícil nós conseguirmos separar as coisas. Não tem como você estar vivendo uma crise sua em alguma área e dizer, minha vida espiritual está uma bênção. Porque nós não somos seres compartimentalizados, nós somos um ser único. E todas essas crises, problemas que às vezes nós enfrentamos na vida, acabam refletindo de alguma maneira na nossa relação com Deus, na nossa caminhada, na nossa fé. E não é particularidade minha e sua que não levantamos a mão, porque se nós olharmos para o texto bíblico, nós vamos ver muitas pessoas, muitos personagens bíblicos que viveram crises assim. São aqueles momentos que parece que Deus foi dar uma volta. E o silêncio é absoluto. Ou aquela sensação que a nossa oração, o mais alto que ela chega é o teto de gesso da nossa sala, do nosso quarto. É o mais alto que ela chega, ela não passa dali. É a sensação que às vezes nós temos. E aí a gente olha para o mundo e vê um mundo
vivendo, de alguma maneira, desfrutando de coisas que talvez a gente não parece não viver, não desfrutar. E a gente começa a sentir inveja do ímpio. Se você abrir rede social, então, aí você tira a sua vida. Porque aí, meu irmão, porque na rede social todo mundo finge uma vida que não é. Finge. Porque ninguém põe as crises na rede social. Ninguém. As pessoas, elas querem colocar a viagem melhor, os trechos, né, os momentos, e muitas vezes são personagens ali, porque eu quero me fazer parecer o que eu gostaria de ser na totalidade, mas nós não somos. Ninguém é aquilo que você vê nas redes sociais, ninguém, a começar por esses que você, de alguma maneira, permite influenciar a sua vida, né, os tais os influenciadores digitais. Eles não são aquilo. Talvez você não saiba, mas hoje o dinheiro que se colocava na Globo, no SBT e nas outras emissoras, hoje não se coloca mais lá. Hoje se coloca na mão dos tal influenciadores digitais. E você achando que ele está falando aquilo lá porque ele realmente gosta daquele produto e ele usa aquele produto e você se identifica com ele, né? Então tudo que ele faz, você faz também. Mas aquilo, ele está sendo pago para aquilo. E bem pago, viu? Então, eu estou falando tudo isso porque crise faz parte da vida. Mas hoje, particularmente, nós estamos falando de crise de fé. Estou falando das crises que nós vivemos. É a crise de você orar, jejuar, ler a palavra, consagrar a tua vida, viver uma busca para agradar o Senhor e fazer a sua vontade, mas você vê teu vizinho prosperando e você não consegue. Você está com as prestações atrasadas, teu vizinho está reformando a casa. E você com prestação atrasada. Você vai sair de casa, teu carro quebra na garagem, teu vizinho sai de Land Rover. E de alguma maneira, ainda que a gente não verbalize, tem um momento que você fala, Senhor, será que vale a pena ser fiel? Será que vale a pena ser fiel? Essa é a pergunta mais angustiante do crente. E mesmo que você não tenha tido coragem de verbalizá-la, em algum momento da tua caminhada, talvez você pensou, será que vale a pena tudo isso? Será que vale a pena eu servir a Deus? E a gente olha para a Bíblia, e o mais extraordinário é que ela não omite essa realidade de tantos personagens. Pelo contrário, esses dilemas, eles são revelados para nós, foram registrados para que eu e você saibamos que não acontece só com você e comigo. Acontece com todo homem e mulher de Deus. Pessoas extraordinárias que amaram a Deus de todo o seu coração. Mas a grande questão é que uma crise de fé não precisa descambar num desvio da fé. E muitas vezes, quando nós não entendemos e não sabemos passar pela crise, é na crise que nós apostatamos. E aí está o perigo, a artimanha do inimigo. Porque quando a alegria vai, o prazer vai, porque nós estamos em crise e parece que nada mais faz sentido, então a gente fala assim, quer saber? Não vou mais obedecer nada. E a gente se desvincula, e a gente vai viver longe do Senhor, e aí sim, a gente começa a colecionar consequências terríveis para a nossa vida. A Bíblia não apenas não esconde essas realidades, mas ela conta para nós o dilema de tantos e tantos homens e mulheres de Deus que passaram por crises de fé profunda. A gente podia falar de muitos, mas eu quero hoje dedicar a maior parte do tempo em um personagem bíblico. Mas como não lembrar da crise que Jó passou? A crise que fez ele perder seus filhos, sua saúde, seus bens, e ainda ser injustamente acusado por seus amigos de ser culpado de tudo aquilo. Que crise terrível, que dor terrível. E isso fez com que Jó lamentasse o dia do seu nascimento. Por que eu nasci? Para que eu nasci? Para que me concebeu a minha mãe naquele dia?
Fez Jó questionar se Deus é justo. É uma crise de fé. E a crise fez ele questionar se Deus é justo. Ele exigiu explicações de Deus. E claro, você sabe como termina o livro de Jó. Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, tolera as nossas crises. Suporta as bobagens que nós pensamos e falamos por estarmos envoltos em crises e às vezes não temos o controle necessário, não temos a maturidade necessária. Às vezes uma pessoa está super bem por um tempo, mas chega um momento, alguma coisa acontece, às vezes pequena até, e ela se sente abatida. E de repente ela não vê mais sentido em algumas coisas, e esse processo de crise, ele começa. Nós vemos a crise profunda que Elias viveu. Elias foi um profeta que enfrentou os profetas de Baal, de Acera. Fogo consumiu tudo ali, ele viu tudo aquilo, mas depois ele foge com medo de uma mulher chamada Jezabel. Se esconde numa caverna, pede a morte, ali ele se sentiu sozinho, isolado, inutilizado, ele sentiu que ele era o único no meio daquela geração, só ele estava lutando contra aquilo, mas não é verdade. Ele precisou ter a sua mente iluminada pela palavra de Deus, lembrando que ele não era o único. Mas as crises às vezes faz isso. O mesmo homem que enfrenta com autoridade os 450 profetas de Baal e com ousadia diante de todos aqueles, faz com que o fogo descesse do céu, consumisse a lenha, o holocausto, lambesse a água, tudo. Agora está escondido numa caverna em depressão. Para não falar apenas de homens, e Ana, que era estéril, chorava por isso. E para ajudar tinha a rival dela, Penina, que provocava ela todo dia. Era igual uma goteira, sabe? Você não pode ter filho, você não pode ter filho. Aquela coisa insuportável, lembrando ela todo dia daquilo que mais machucava ela. E ela sofria profundamente, se sentia uma mulher rejeitada, esquecida, abandonada, uma mulher que não podia gerar, já era considerada uma mulher que não prestava. Não tinha valor. Uma cultura antiga, a mulher, o que mais valorizava uma mulher era a capacidade de gerar a vida. E Ana não podia. E nós sabemos que ela viveu uma crise profunda, chorou profundamente, ficou sem comer. Foi até Siló, se derramou aos pés do Senhor. O choro de Ana era tão profundo que parecia que ela estava bêbada. Parecia que ela estava embriagada. Ela não conseguia falar com força o que estava acontecendo. Ela balbuciava alguma coisa. Crise de fé. Mas veja, todos esses não abandonaram a fé, mas passaram por crises de fé e encararam as crises da maneira que as Escrituras nos ensinam a encarar as crises que nós vamos enfrentar. Ora mais forte, ora menos forte. Às vezes você está vivendo o teu melhor momento na fé, na vida espiritual, mas do teu lado pode ter alguém que está vivendo a crise mais profunda dele. E a palavra de hoje, que vai continuar a semana que vem, é uma palavra para que a gente não caia na mentira diabólica e satânica de acreditarmos que as crises que nós enfrentamos, de alguma maneira, é o resultado, da nossa fé, que não faz sentido algum. E a melhor coisa que eu faço é abandonar, vou voltar para a minha velha vida, vou voltar para o Egito, vou voltar para o mundo, vou voltar para as baladas, vou voltar a fazer o que eu fazia. Não caia nessa armadilha em nome de Jesus. Enfim, podia listar muitos, como Jeremias, como Abacuque, como Pedro. Pedro, você acha que foi brincadeira a crise que Pedro viveu, queridos? Negou ao Senhor Jesus 3 vezes. A Bíblia diz que quando ele se dá conta, eu imagino aquele olhar penetrante de Jesus, quando ele negou pela 3ª vez, deve ter sido dilacerante para ele, ver aquele olhar meigo de Jesus, dizendo, eu falei para você, e ele chora amargamente, por ele ter negado, fracassado na fé, crise de fé. Crise profunda, vergonha, tristeza, não era mais pescador, abandonou a pesca de homens, o trabalho missionário, ele voltou a pescar peixe, até que Jesus ressuscitasse dos mortos e fosse curar ele na beira do lago de Genezaré, do mar da Galileia.
A Bíblia fala de Paulo. Paulo passou por prisões, naufrágios, espancamentos, perseguições. Paulo tinha um incômodo espinho na carne o tempo todo. Em algumas passagens ele vai dizer: eu sentia-me sobrecarregado acima das minhas forças. Sabe quando você aqui está pesado, há uma crise. A gente olha, parece que a pessoa passa tudo e nada mexe com ela. Não é verdade. Não é verdade. Ele diz em 2 Coríntios 4, no versículo 8 e 9, olha, eu posso estar abatido, porque muitas vezes nós estamos abatidos. Mas ele mesmo complementa e diz, mas nunca destruído. Nunca destruído. Abatido, alma abatida, situações que abatem nosso vigor, nossa esperança. Mas isso não pode, não tem o poder de nos destruir. E nós temos que entender que faz parte da vida cristã. Momentos de crises que nós passamos. Mas eu não quero falar de nenhum desses, porque nós já pregamos aqui sobre José, sobre Elias, sobre Paula, sobre Abacuque, sobre Pedro, sobre Ana, todos. Mas há um personagem bíblico que talvez é quem mais tenha relatos nas Escrituras da crise profunda de fé que ele teve, profunda. E esse personagem, ele é de alguma maneira mencionado por muitos, conhecido por poucos. Porque uma coisa é você mencionar alguém, outra coisa é você conhecer aquele alguém. Nós podemos mencionar nomes de pessoas famosas, que nós sabemos quem é, mas eu tenho certeza que se eu perguntar, você conhece Cristiano Ronaldo? Você vai dizer, não, eu não conheço. Eu nunca nem o vi pessoalmente. Como que a gente pode dizer que conhece? E eu quero falar hoje sobre esse personagem bíblico, alguém extraordinário. Este personagem que nós vamos meditar, ele foi simplesmente um dos principais levitas, encarregados por Davi para liderar o louvor diante da congregação, diante da Arca da Aliança. Seu nome é Asaf. Talvez você já ouviu falar de Asaf, sim ou não? Quem já ouviu? Quem nunca ouviu falar de Asaf? Levanta a mão para mim, sabe? Amém. 2, 3 pessoas. Hoje você vai conhecer um pouquinho de Asaf. Não dá para você conhecê-lo pessoalmente porque ele já morreu. Mas dá para você conhecer um pouquinho da sua história. Asaf era um homem extraordinário, gente. Um homem espiritual. Um homem que foi escolhido por Deus. Um homem dotado de dons musicais e de uma liderança riquíssima, riquíssima. Asaf liderava o louvor no meio da comunidade de Israel, e ele não apenas liderava, ele liderava com zelo e com bastante reverência, temor do Senhor. A gente vai conhecer um pouco da história desse homem. Asaf e os seus descendentes, né, sua família, são autores de 12 salmos. 12. Dos 150, 12 salmos são salmos de Asaf. Os 50 e depois os 73 até o 83 são todos salmos de Asaf. Mas nem mesmo esse homem, que era íntimo de Deus, íntimo das coisas de Deus, deixou de passar por uma profunda crise espiritual. Nem mesmo um homem como Asaf. Assim como Pedro, assim como Paulo, assim como Elias, assim como outros. Mas é interessante que nós temos nas Escrituras um detalhamento bastante profundo sobre a crise profunda que Asaf passou. E a gente vai estudar isso na semana que vem, porque eu não queria falar simplesmente da crise, sem que você conhecesse minimamente a história de Asaf. O que ele viveu, de onde ele veio, por onde ele passou, né, os marcos que de alguma maneira ele estava envolvido. Isso tudo amplia o nosso entendimento quando nós entendemos o que ele está ali colocando diante do Senhor. Mas eu quero fazer menção sobre poucos versos do Salmo 73, por exemplo, 2. Asaf vai dizer que chegou um momento que ele disse assim, ó, quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco eu não escorreguei. Falando dele.
Houve um momento na minha caminhada que os meus pés quase tropeçaram. Foi por muito pouco que eu não tropecei e caí. No versículo 21, ele diz: o meu coração estava amargurado quando eu via tudo o que estava acontecendo ao meu redor, e no íntimo eu sentia inveja dos ímpios. Meu coração se amargurou e eu passei a ter inveja da prosperidade do ímpio, do homem que não teme ao Senhor, do meu vizinho, do meu patrão, de quem está ao meu redor, porque eu, temendo ao Senhor, muitas vezes vivo a privação, a restrição, às vezes situações que pessoas que não têm temor nenhum do Senhor, em muitos momentos parecem viver as mil maravilhas. E Asaf, em algum momento, isso fez ele ter inveja. E ele falou isso, foi para Deus. E é interessante que Deus, que é o autor e o inspirador das Escrituras, não omitiu essas coisas. Revelou elas para nós. Para que você saiba que com o teu Deus você deve abrir o teu coração e dizer para Ele tudo o que está acontecendo aí dentro. Por mais absurdo que seja, você tem o dever de abrir a tua alma e falar com o Senhor, o teu Deus. Ele diz no versículo 13, olha, quando a pessoa vive crise, ela chega a essas conclusões em alguns momentos. E naquele momento ele diz: certamente foi inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência. Inútil manter o meu coração separado, puro, lavar as minhas mãos na inocência, sem a malícia, sem a maldade. Ele diz: certamente foi inútil. Veja se isso é ou não traços de uma crise de fé profunda de um homem de Deus como Asaf. Mas, como eu disse, falar apenas que ele era levita, que ele era líder dos levitas, não ajuda muito a nós entendermos de fato um pouco da história de Asaf. Eu quero entrar um pouquinho melhor na vida deste homem. Ele era da família de Gerson. Gerson era uma das 3 famílias da tribo de Levi. Só eles eram, enfim, separados para o serviço ali no tabernáculo, depois no templo. Era a família dos coatitas, meraritas e gersonitas. Ele era descendente de Gerson, portanto, da família de Gerson. A tribo de Levi foi separada por Deus para ministrar na casa do Senhor. E nós somos informados que a primeira ocasião ainda não havia sido instituído as tribos e a tribo de Levi para esse propósito. Mas a primeira menção que nós temos de um chamado especial sobre os levitas acontece no momento ali do bezerro de ouro, da adoração ao bezerro de ouro. Acho que você conhece um pouco da história. Moisés sobe ao Sinai para receber do Senhor as tábuas da lei. Ele demora um pouco no Sinai. Quando ele está descendo, ele escuta barulho de música, de festa, e ele, o que será que está acontecendo? E nada mais, nada menos, era o povo de Israel que havia feito um bezerro de ouro e estava ali numa festa completamente pagã, adorando um bezerro, numa bagunça, num celeuma danado. Rapidamente haviam se esquecido do Senhor, porque Moisés demorou um pouco mais. E naquele momento, quando Moisés vê aquilo tudo, entristece o coração, imagina o coração de Deus. Lá em Êxodo 32, Moisés diz: olha, quem é do Senhor, vem a mim. E a única tribo que de forma massiva respondeu isso foi a tribo de Levi. Essas 3 famílias. E responderam e foram para Moisés, e ali com espada eles mataram alguns daqueles integrantes de outras tribos que estavam profanando aquele lugar em desobediência ao Senhor. Isso mostra que, antes mesmo de serem separados, e talvez por isso foram separados, a tribo de Levi mostrava um zelo pela santidade de Deus. E isso foi a primeira vez. E foi nessa ocasião que então Deus promete para eles uma bênção, um favor dele. E eles depois, posteriormente, são separados para esse serviço na casa do Senhor. Apenas para a gente entender um pouquinho essa questão da tribo de Levi, e Asaf faz parte da tribo de Levi, da família dos gersonitas ali. Queridos, Asaf nasce num contexto de
profunda decadência espiritual em Israel, profunda. Você sabe que a Bíblia diz que no período dos juízes, cada um fazia o que bem entendia. A Bíblia deixa claro isso em vários versos de Juízes, que naquela época não havia rei em Israel e cada um fazia o que bem entendia. Então, esse foi o período dos juízes. Deus levantava juízes para, de alguma maneira, trazer o livramento, a libertação sobre aquele povo que estava debaixo da condenação do povo inimigo. E era um ciclo vicioso aquilo. Quando eles estavam já vivendo em paz, eles voltavam a desobedecer ao Senhor, né? E aí Deus levantava uma outra nação para, de alguma maneira, punir aquele povo. E era um ciclo que não se terminava. E tiveram vários juízes. No final do período dos juízes, há um sacerdote chamado Eli. Você já deve ter ouvido falar sobre Eli. E o momento ali de Eli, talvez foi o momento de pior decadência espiritual de Israel. Porque Eli, ele se tornou um pai, seus filhos eram da tribo de Levi, portanto trabalhavam no ofício sacerdotal, mas seus filhos eram pessoas imorais, pessoas abjetas, pessoas sem nenhum pudor e nenhum temor a Deus e às coisas de Deus. E o problema é que Levi, ele tinha uma fraqueza moral para com seus filhos. Ele não corrigia os seus filhos. Ele fazia que não via, sabe? E a pior coisa que tem é quando nós fingimos não ver o óbvio. O que está diante dos nossos olhos é você ver na tua casa teu filho, tua filha começando um relacionamento, passando dos limites, e você faz que não enxerga para não ter coragem de ter conversas duras e necessárias e dizer o que precisa ser dito. A gente faz que não vê. E começa a se tornar conivente, complacente com a imoralidade. E Levi fez isso. E Israel vivia um tempo horrível. Para você ter uma ideia, 1 Samuel 3, o primeiro verso diz que nesses dias de Eli, eram raros a palavra do Senhor. Eram dias que raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes, ou seja, era um momento em que praticamente Deus não falava mais. E eu quero que você imagine o que é terrível se você vier para a igreja, dobrar o seu joelho, ir para a palavra e Deus não falar com você, cara. Não há nada pior do que isso. Não há nada pior do que você vir para esse lugar, cantar músicas e ouvir alguém falar. Isso não tem valor nenhum. Deus precisa falar com você através da música, através da ministração, que precisa ser uma palavra profética. A profecia precisa continuar sendo trazida de Deus para o povo. Mas aqui eram dias que Deus pouco falava. Não havia mais sonhos, não havia mais revelações, não havia mais nada. Isso mostra o tamanho de uma decadência espiritual. Foi nos dias do sacerdote Eli que a Arca da Aliança foi roubada pelos filisteus. Você que conhece um pouquinho da Escritura deve lembrar das histórias, eu não vou entrar em detalhes. Mas ela foi levada pelos filisteus. A Arca, símbolo máximo da presença de Deus no meio do seu povo. Os filisteus levam, colocam no templo de Dagon. Acontece tudo aquilo que você sabe, né? A estátua de Dagon cai, a cabeça dela rola para o lado, eles têm que tirar ela de lá. Enfim, depois ela é levada para Kiriat Jearim, e ela vai ficar ali por mais de 20 anos na casa de Obed-Edom. Fica lá, esquecida. Em resumo, a arca ficou longe de Israel por aproximadamente 100 anos. 100 anos. Quando Saul assume o reinado, porque Saul é posterior ao momento de Eli, é quando começa a monarquia em Israel. Ele reina por 40 anos. Todo o reinado de Saul, a arca esteve longe. Ele nunca se preocupou em trazer a presença do Senhor para perto. Aí a gente começa a entender por que ele foi reprovado, né, pastor Léo? Rejeitado pelo Senhor. Não é simplesmente porque ele ofereceu sacrifício, tem algo mais profundo ali. Ele nunca se preocupou em trazer a presença do Senhor, que era representada na arca, entenda isso, representada. Mas Deus estabeleceu o tabernáculo, Deus estabeleceu a arca. E a presença, o símbolo máximo, que é a arca da aliança,
está nas mãos do inimigo e a gente não quer nem buscar. E Saul podia, ele tinha exércitos, ele tinha uma força militar, mas não fez nem questão. O texto bíblico conta para nós que quando Davi assume o trono, uma das primeiras coisas que ele decide fazer é ir buscar a arca. Davi não queria ser rei sem a presença do Senhor no seu reinado. É a gente saber que tudo que nós formos fazer, a gente precisa da presença do Senhor sobre o que estamos fazendo. Davi não queria. E ele separou 30.000 homens, 30.000 pessoas, para buscar a arca. E esse número, e eram não apenas soldados, mas era o povo, homens. Também foram as mulheres que não eram contadas. 30.000 homens, mais uma multidão de mulheres, de crianças. Esse número mostra a importância e a solenidade desse dia, desse evento. E eles vão em caravana. Podia ter mandado alguém ir. Podia ter mandado o servo falar o seguinte, vai lá na casa de Obed-Edom e traz a arca. Entendeu? E tinha todo o procedimento para trazer. Não era assim. Você não podia tocar na arca, não podia trazer em carro de boi. Ou seja, mas podia ter mandado o sacerdote, mandava alguém. Ele foi, com 30.000 homens, mais as mulheres. E eles estão mostrando a solenidade deste ato, desse dia tão marcante. Olha o que diz 1 Crônicas 13, verso 3. Davi dizendo para o povo, tragamos de volta a arca do Senhor, nosso Deus, pois nos dias de Saul não nos importamos com ela. Ele está começando o seu reinado, e ele está dizendo, vamos trazer de volta. Porque durante 40 anos que Saul reinou, nós não nos importamos com a presença do Senhor no nosso meio. E é interessante porque é muito fácil a gente dizer, Saul não se importou. O pastor não fez. A Gláucia não fez. O pastor Léo não fez. Fulano não fez. Davi, ele se inclui, ele diz, nós. Porque nenhum deles, inclusive Davi, não fez nada para mudar isso durante os 40 anos que Saul reinou. A gente precisa entender essas questões, porque Deus, Ele muitas vezes espera uma ação minha, sua, das pessoas que talvez não têm cargos, crachás para aquilo, mas têm disposição para aquilo. Nesse evento histórico e memorável, Asaf está presente. Ele nasceu ali nos dias de Eli, portanto já se passaram os seus 40 anos do reinado de Saul, ele está no reinado de Davi, já não é mais um garoto, já é alguém bem vivido, talvez sua meia-idade. E nesse dia de festa, de celebração, nesse dia, nesse marco, nessa solenidade para Israel, ele está presente. E ele é uma peça fundamental no processo de restauração da adoração no culto de Jerusalém. E Asaf está passando por tudo isso. Olha o que diz 1 Crônicas 15, verso 16. Davi ordenou aos líderes dos levitas que encarregassem os músicos que haviam entre eles de cantar músicas alegres, acompanhados por instrumentos musicais, lira, harpa, símbolos. Assim, os líderes dos levitas escolheram Emã, filho de Joel, e Asaf. Asaf fazia parte ali da música, mas nesse dia especial, nesse dia que é um memorial, Asaf foi escolhido para conduzir a congregação em adoração ao Senhor. Querido, note que Asaf ainda não era líder do ministério. Ele era parte do ministério, mas ele não era responsável pelo ministério. Ele se destaca como líder antes de ser nomeado como líder de adoração.
Porque é assim que funciona. Antes de você receber o título, você é. Antes de você ser empossado um pastor, você é pastor. Uma igreja precisa ver em você características de um pastor. Você ama pessoas, você ama aconselhar, você ama as escrituras. E você não precisa ser para fazer. Você não precisa ser líder do ministério de louvor. Você não precisa ser líder do outro ministério para você fazer como líder. Normalmente é assim. Isso vale para o mundo corporativo em qualquer lugar. A pessoa, antes de receber a promoção, o cargo, você olha e fala, essa pessoa só falta o cargo, não falta mais nada, só falta o reconhecimento e aumentar o salário, porque ela já tem todos os traços de liderança, de capacidade, de conhecimento. Assim foi esse irmão chamado Asaf. A gente precisa entender que na vida existe posição e existe disposição. A gente às vezes quer a posição, o Senhor quer a disposição. Você não precisa ser empossado, reconhecido, intitulado, ter a carteirinha de membro disso ou daquilo. Você precisa ter disposição para aquilo. É diferente de posição. Deus está esperando os disponíveis. Os disponíveis. Pessoas que querem de verdade servir. Vai ser consequência a posição, o título, o crachá, o reconhecimento, a unção com óleo. Vai ser consequência total. Asaf teve disposição de fazer independentemente da posição. Ele podia falar, essa responsabilidade não, estou fora. Não, vocês são líderes, vocês conduzem. Não, quando ele foi encarregado, ele aceitou com toda a alegria do seu coração. E ele, um simples integrante do ministério levítico da adoração, puxou todo o povo numa das maiores festas de celebração que Israel estava vivendo naqueles dias. Coragem, disposição, é isso que caracteriza verdadeiros líderes, queridos. É disposição, não a posição. Deus não trabalha com título, com posição, com credencial. Ele trabalha com aquelas pessoas que se dispõem a fazer o que precisa ser feito. Que você possa dizer, Senhor, eis-me aqui. A sua disposição na casa do Senhor está para quê? Ninguém me chama, não sei. Não, ninguém vai te chamar, querido. Ninguém. Esqueça. Como que, por exemplo, eu, pastor Léo, qualquer líder, vai te chamar se a gente nem sabe? Se disponha. Faça por amor. Faça por Jesus. Depois, a consequência vai ser nós vermos pessoas chamadas, pessoas capacitadas, pessoas dotadas de talento, de habilidade para aquilo que se dispuseram a fazer. Mas a gente fica esperando. Cruza os braços, vem pegar e fica, essa igreja não tem nada para fazer. Tem tudo, não precisa de mim não. Para de se enganar, querido. Olha o tamanho da nossa igreja, nós somos tão pequenos. A gente tem tanta coisa para fazer, tem tanto trabalho para nós realizarmos. Eu estou pedindo a Deus, clamando por pessoas disponíveis. Gente que se apresenta para trabalho. Diz o ditado que soldado na frente do quartel quer trabalho, né? É isso. Pessoas que estão na frente, chega ali, estou aqui. A gente aprende isso com Asaf. Ele não se preocupou com a posição. Ele se colocou em disposição do Senhor. O zelo e a dedicação que Asaf teve naquele dia fez com que logo na sequência Davi o nomeasse líder dos levitas na área da música. Ele não era naquele dia, mas a maneira que ele agiu naquele dia e o que aconteceu naquele dia fez com que Davi o colocasse como líder dos levitas na área da música e da adoração. Sabe por quê? Porque não foi apenas um trabalho corriqueiro. Nesse dia, quando eles voltam, a alegria toma conta.
as músicas festivas, por trazer a presença com eles. A presença do Senhor estava voltando. 100 anos a arca tinha ficado distante, 100 anos, e ela está voltando. E quando eles chegam, eles dançam, as mulheres estão esperando com os tamborins, e há uma festa, e o rei Davi tira suas vestes reais, e vai no meio do povo, dançar com o povo, se alegrar com o povo, porque a presença de Deus voltou para perto de nós, exemplificada ali na figura da arca. E Asaf está vivendo esse momento, e ele foi peça fundamental na alegria da adoração que aconteceu naquele dia, porque ele se colocou à disposição. Mas não apenas isso que marca a vida de Asaf. Davi, o rei Davi, havia estabelecido um sistema de culto contínuo, ou seja, 24 horas por dia, 7 dias da semana. Não parava a adoração em Israel. Em Jerusalém era um culto contínuo. E quem liderava este movimento que Davi estabeleceu em Jerusalém? Asaf. Asaf era o líder da adoração contínua. Hoje a gente está vendo algumas igrejas, né? Casa de oração, adoração, não sei o quê, nada novo. Estão pegando o que Davi estabeleceu e o que o Asaf liderou com muita maestria, com muito zelo e com muita dedicação. Olha o que diz 1 Crônicas 9:33. Esses cantores, chefes das famílias levíticas, eles moravam na câmara do templo, isento de outros serviços, porque de dia e de noite eles estavam ocupados na sua prática de adoração. Dia e noite, moravam ali. E eram turnos ininterruptos de adoração em Israel. E o Asaf, este homem que tem o coração nas mãos do Senhor, lidera tudo isso. Asaf serviu com fidelidade e amor durante todo o reinado de Davi. Davi reinou por 40 anos. E durante todo o reinado de Davi, ele serviu como líder da adoração. Ainda no tabernáculo, o templo não havia sido construído. Quando Davi morreu, quem assumiu o trono foi seu filho Salomão. E foi Salomão quem edificou o primeiro templo, o famoso templo de Jerusalém. E a Bíblia conta para nós, querido, que no dia da consagração do templo, imagina que dia, outro marco, outro memorial, outro dia extraordinário. No dia da consagração, sabe quem está liderando o coral e os músicos naquele memorial, naquele dia memorável? Adivinha? O velho Asaf. Asaf, que nessas alturas já tinha mais de 80 anos. Porque se ele nasceu nos dias de Eli, Saul reinou 40 anos, Davi reinou 40 anos, e ele está agora durante o reinado de Salomão, quando o templo está sendo inaugurado, ou seja, ele já era um velhinho, mas o legado e a unção desse homem continuava transbordando. E podiam ter colocado alguém mais novo, alguém com a voz melhor, mas foi Asaf que foi escolhido para aquele glorioso dia. E sabe o que aconteceu? Olha o que diz 2 Crônicas 5:13. Ao som das cornetas, dos símbolos e outros instrumentos, levantaram suas vozes em louvor ao Senhor. E o povo cantava: Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Aquela multidão cantando diante do templo que está sendo inaugurado. E a Bíblia diz que então uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor enchera aquele lugar. E Asaf é o responsável pela adoração, pela música que atrai a glória de Deus. Este é Asaf.
que teve uma profunda crise de fé. Por que eu quis contar a história de Asaf com mais detalhes para você? Para que você entenda que crises de fé não é particularidade de crente meia boca, de crente desviado, de gente fraca na fé. Não! Se Paulo teve crises de fé, se Asaf teve profundas crises de fé, quem é Márcio? Quem é Silvio Massal? Quem é Águida? Quem é Rosana? Quem é Verenice? Quem é Viviane? Quem somos nós? E a gente aprenderá com Asaf para onde recorremos quando estamos em crise. Às vezes, nas crises nós recorremos a pessoas e a crise só aumenta. Porque dividimos, falamos de uma crise que estamos vivendo com alguém e às vezes os conselhos são os piores, os mais bagunçados, porque a pessoa não tem entendimento para aconselhar. Às vezes ela não está bem, aí ela se junta com você e são duas crises e a sua sai potencializada. Asaf vai ensinar a mim e a você. Quando nós enfrentamos crises, há um lugar para nós recorrermos. Há uma pessoa para nós recorrermos. E eu quero com isso que você entenda que crises na vida e na vida espiritual, na nossa fé, fazem parte. É claro que ela não pode ser uma constante. Você não pode viver em crise, claro. Não pode viver todo dia em crise. Está em crise, estava ontem, está amanhã, daqui a 10 anos está em crise. Não, aí tem alguma coisa errada. Mas eu estou dizendo que haverão momentos que a nossa fé pode estar abalada, abatida por alguma coisa. Você acha que eu nunca tive crise de fé? Eu fui um dos que não levantei a mão aquela hora. Você acha que eu não tenho crise de fé? Você acha que algumas coisas que acontecem na igreja, na dinâmica da igreja, não nos dá às vezes uma tristeza, um desânimo de dizer, sabe, será que está valendo a pena fazer isso? Você acha que isso nunca aconteceu? Que isso não acontece? A grande questão é que nós não vivemos norteados pelo que sentimos. Nós vivemos norteados por aquele que nós conhecemos. Porque o choro, a crise, a dor, ela pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. A esperança vem no momento certo. O ânimo vem, a força vem, e parece que Ele ressignifica tudo, e Ele nos dá um novo entendimento de tudo. Quando nós não entendemos que crises fazem parte da dinâmica da vida cristã, muitas vezes é o momento em que nós nos afastamos do Senhor, por estarmos sentindo alguma coisa que não é legal. É quando a gente se aparta dos caminhos do Senhor. E não há nada que Satanás queira mais do que você acreditar nisso. E eu te contei a vida de um homem que viveu marcos da história de Israel para te mostrar que crise faz parte da vida de todo homem e mulher de Deus, independente de quão espiritual ele seja ou não. São nas nossas crises que nós aprendemos a confiar no Senhor mais. São nas nossas crises que nós aprendemos a depender mais do Senhor. São nas nossas crises que nós escutamos aquela voz que ecoa dizendo: a minha graça te basta. São nas crises, não é quando está tudo bem, porque é na crise que você enxerga que a graça do Senhor basta para nós. Sabe, Asaf deixou um legado. Sua vida foi uma vida de legado. Embora ele tenha passado por crises, ele não viveu em crises. Ele não morreu nas crises. Ele não sucumbiu às crises. Nós vamos aprender isso na próxima semana. Ele deixa legado para as futuras gerações. Asaf, os filhos de Asaf, diz 1 Crônicas 25,
Eles tocavam instrumentos e eram ministros da palavra do Senhor através da música. O texto bíblico diz que os filhos de Asaf profetizavam segundo as ordens do rei, ou seja, eles eram músicos profetas. A ministração das suas músicas eram palavras proféticas ministradas por esses filhos de Asaf. Eles deram sequência, porque um legado foi deixado para eles. Séculos depois, na reforma religiosa que o rei Ezequias promoveu, a família de Asaf está ali e é peça central naquela reforma religiosa que está acontecendo séculos à frente. Os seus filhos, seus netos, seus bisnetos estão ali levando o mesmo legado que seu pai Asaf um dia deixou. Durante o período pós-exílico, quando Neemias retorna com um grupo de pessoas para reconstruir os muros de Jerusalém, os descendentes de Asaf estão novamente presentes ali e são instrumentos de Deus no momento da reconstrução do louvor e da adoração, séculos e séculos e séculos depois, porque um homem foi fiel ao Senhor. E sabe, quando nós falamos de crises, eu me lembro de uma pessoa extraordinária que passou por essa terra, que viveu uma crise profunda, mas não sucumbiu a ela. Essa crise foi tão agônica que esse homem suou gotas de sangue. E naquela madrugada ele dizia: Deus meu, se for possível, afasta de mim esse cálice. Que cálice era esse? A Bíblia diz que esse era o cálice da ira de Deus, meu e seu. E Jesus bebeu até a última gota. Aquele gosto de fel, azedo, amargo. Ele passou uma baita crise. Ou você acha que foi fácil aquele momento? Quando ele pede, se possível, afasta de mim. Mas imediatamente ele retorna e diz: mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Eu sei para que eu vim. Eu sei quem eu sou. Eu sei para onde eu vou. Eu não sou norteado pelas crises momentâneas que eu vivo. Se você entender isso, você vai passar pelas suas crises de uma maneira mais madura, mais saudável, recorrendo ao lugar certo e à pessoa certa. E é assim que eu quero terminar e te convidar a participar da ceia.